Quero agradecer a vocês que têm nos acompanhado e mais uma vez é um prazer poder estar com vocês. Quero ler Romanos capítulo 1, versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Queremos falar um pouco sobre o culto à personalidade. É um dos males que tem afligido a igreja evangélica brasileira. Todo mundo adora alguém ou alguma coisa, é característica própria do ser humano adorar alguém ou alguma coisa. O grande dilema que a humanidade teve ao longo dos séculos é, de um lado, adorar a Deus e de outro os ídolos, ou seja, adorar a Deus ou adorar os ídolos. A Bíblia terminantemente proíbe a idolatria, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O crescimento da igreja evangélica no Brasil alcançou pessoas de diversas camadas sociais. Isso fez com que, então, personalidades importantes do mundo artístico, esportivo, cultural, financeiro, político, de repente passassem a integrar as diversas comunidades evangélicas que existem no Brasil afora. Daí, então, as pessoas têm a tendência de supervalorizar a presença, a participação de determinadas pessoas na vida da igreja. Essas pessoas, então, muitas vezes passam a participar de uma determinada programação, dependendo de quem vai pregar, de quem vai cantar, de quem vai dirigir o evento. Primeira coisa a considerarmos é que Deus não faz acepção de pessoas. Quem é mais importante aos olhos de Deus? O milionário, o político, o banqueiro, o pobre, o mendigo ou o analfabeto? Segundo as Escrituras, Deuteronômio 10, 17, Tiago 2, versículos 1 a 9, Deus não faz acepção de pessoas e todos são importantes diante de Deus. Inclusive, Ele entregou-se na cruz através de Cristo Jesus para salvar a todos indistintamente. É nesse sentido, então, que o apóstolo Paulo ele critica as atitudes de bajulação da igreja em relação aos mais ricos, escolhendo para eles lugar de honra na casa de Deus. O Warren Ibsen, ele diz que quando nós começamos a manipular as pessoas, nós estamos prestando um grande mal a esta pessoa, um desserviço à causa do Evangelho. Porque quando nós bajulamos as pessoas ou começamos a manipular as pessoas, nós contribuímos para que essas pessoas não tenham a visão correta diante de si quando são confrontadas com o Evangelho. Ou seja, elas não veem a si mesmas como pecadoras, mas veem o Evangelho massageando seu ego e impedindo elas de ter uma noção perfeita da realidade, ou seja, pecadoras que elas são diante de Deus. É nesse momento então que a igreja ela perde a sua missão profética, porque a igreja se deixa seduzir pelo culto à personalidade. O homem jamais pode ser adorado. No tempo do Novo Testamento, no Império Romano, existiam os Césares, mas a igreja, ela afirmava, tanto nos escritos do Novo Testamento, quanto nas confissões de fé, que somente Jesus, Ele é Senhor. Nos dias atuais, a prática de muitos tem sido contrária. O culto e igreja são escolhidas dependendo do que oferecem. É uma espécie de self-service, é uma espécie de cardápio. E as pessoas costumam dizer, não cantou o meu hino, não pregou de forma que eu gosto, não me cumprimentaram. Outras vezes os cultos, quando há o culto à personalidade, normalmente são ambientes que parecem mais um show. O povo é seduzido por alguma celebridade evangélica. O crescimento então trouxe várias celebridades para o meio evangélico. E essas pessoas passaram a ser exaltadas e passaram a ser vistas como estrelas no meio do povo comum. Então, em tais momentos, se vê o povo comum e se vê as estrelas. E essas pessoas, como são vistas como estrelas, elas então passam a cobrar taxas avultuosas, cachês avultuosos para estar no meio evangélico, porque elas são consideradas como estrelas, elas não fazem parte do povo comum. Isso aconteceu na igreja de Corinto. Nós precisamos ter muito cuidado com a questão do personalismo. Finalmente, nós devemos então, a nossa atitude como cristão é destronar o nosso eu. O maior inimigo do homem é ele mesmo, é o seu eu. Jesus falou que o evangelho implica em negar-se a si mesmo, é abrir mão do que se pensa que é e permitir que o Senhor Jesus, Ele controle totalmente a nossa vida.
1 Pedro 5, 5 e 6, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Portanto, Deus cumpre os seus propósitos, não por causa de alguém ou por causa de alguns. As pessoas, por melhores que elas sejam, por posição elevada que ela esteja, elas são apenas instrumentos de Deus. Que nós possamos nos sentir dessa forma, que nós possamos nos sentir como vaso escolhido, como vaso de barro, como vaso de bênção. Somos apenas vasos, vaso escolhido, vaso de bênção, vaso de barro, mas o único que merece ser adorado é o Senhor nosso Deus. Portanto, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que nós possamos pensar seriamente nisso, os males e as consequências do culto à personalidade que tem se avultuado na igreja evangélica brasileira. Que Deus nos ajude a sempre temê-lo e reverenciá-lo como Senhor e como soberano de todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Amém.